eu vou comprar um veículo usado, mas eu vou pedir o quê? O laudo de vistoria cautelar, que ele vai me informar aí a origem e a procedência do veículo. Vou consultar a documentação para saber se tem algo que possa prejudicar a transferência, algum item que não foi pago, alienação, vou, verificar isso. E vou também pedir um mecânico de confiança para avaliar o motor. Então, não vou comprar um carro no escuro, não é um item barato, tá? Eu não quero ter prejuízo com o veículo que eu estou comprando. Mesmo que eu pague um pouquinho mais caro, eu quero o laudo de vistoria cautelar e eu quero a orientação da documentação e uma orientação mais detalhada sobre a situação do motor, tá? É mais seguro para vocês, tá? Tem proprietários de veículos aí que só descobre que o veículo já teve passagem no leilão, já sofreu batida, né? Quando pretende futuramente vender o veículo. Mas aí já não dá tempo de reclamar mais, né? Eu não sabia dessa informação. Então, vocês não podem ser leigos. Vocês hoje em dia têm o quê? Informação ao alcance das mãos, tá? Então, vocês têm que se informar mais para que vocês não caiam em golpe na praça, tá? Agora, o odrômetro parcial, ele indica a última vez que ele foi zerado. Então, essa informação eu vou utilizar, mas se eu quero saber quantos quilômetros que eu vou percorrer para sair, ir de um estado para o outro, de um estado para o município, de uma região para outra, coletada essa informação, tendo em vista o consumo de combustível, quanto que eu gastei de combustível, posso zerar o odrômetro. Então, o odrômetro parcial ele pode ser zerado, o total não, parcial sim, tá? Tenho também o velocímetro ele indica a velocidade desenvolvida pelo veículo. Então, na prática, vocês têm que saber trabalhar com a velocidade máxima e a velocidade mínima, e não é difícil entender qual que é a velocidade, tendo em vista que vocês aprenderam a fazer a leitura do cenário e da característica da via, tá? Então, ao fazer a leitura do cenário da característica da via, vocês sabem aonde vocês estão se deslocando, por onde, vocês estão se deslocando, e já conseguem interpretar o limite de velocidade que é permitido no local, caso não exista sinalização, tá? A velocidade mínima, que é a metade da máxima, vocês vão colocar em prática quando houver alguma situação de perigo. Então, vocês têm que saber trabalhar na prática com a velocidade máxima e a velocidade mínima. Tem o farol alto, lembrando que o farol alto só pode ser utilizado em vias desprovidas de iluminação, exceto ao cruzar com outro veículo ao segui-lo. É mais prudente utilizar o farol baixo, tá? E o farol baixo, ele ajuda a ampliar o ângulo de visão de vocês, ele permite que os outros o vejam e evita ofuscar a visão dos demais condutores, tá? Então, é mais prudente e correto utilizar o farol baixo, tá? Farol alto só em vias desprovidas de iluminação, exceto ao cruzar com outro veículo ao segui-lo, tá? Porque ele ocasiona o ofuscamento. Cegueira momentânea ocasionada pelo excesso de luz artificial, tá? Tem o indicador de direção, que indica a intenção do condutor em fazer alguma manobra, Tem o indicador de combustível, que indica a quantidade de combustível no tanque. Não ande só na reserva, tá, gente? Isso pode danificar a bomba e danificar o motor. Então, sempre que possível, tire o veículo da reserva, tá? Tenho também aí o termômetro. O termômetro ele indica a temperatura da água que refrigera o motor. Caso ele esteja acusando alta temperatura, pare o veículo e verifique o nível de água, tá? E corrija a situação antes que vocês queimem a junta do cabeçote e tenham um prejuízo maior, Então, o motor pode fundir pelo calor gerado pelo seu funcionamento. E retífica é caro, tá? Então, para evitar que isso aconteça,
e para evitar que haja o foco de incêndio no motor, né, façam a revisão periódica antes de sair de casa, tá? Tinha uma informação aqui que eu ia passar para vocês. Quer ver? O extintor. O extintor de incêndio, em alguns modelos de veículo, pessoal, ele continua sendo obrigatório, tá? Em outros, ele já é facultativo. Se eu optei por ter o extintor de incêndio, eu tenho que seguir as orientações e ele tem que estar o quê? Né? Bom para o uso, né? Ele tem que estar, né, preparado para o uso, tá? Então, como há aquela discussão se o condutor pode ou não pode ser multado, né, por ter o extintor no veículo que é considerado o extintor facultativo, na dúvida, né, não tem, tá? Ou, se tiver, siga as orientações, que ele esteja, né, como se diz, como é que eu vou utilizar a palavra? Que ele esteja, né, pronto para o uso, né? Ou então coloque ele no porta-mala, tá? Então, o extintor ele é facultativo em alguns veículos e outros veículos ele já passa a ser o quê? Obrigatório. Mas depois a gente vai falar sobre isso. Aí tem também o tacômetro. O tacômetro ele indica a rotação do motor por minuto. Caso o motor perca a rotação, pode ser algum probleminha nas velas, no distribuidor. Então, levar o veículo na oficina para corrigir o problema. Tenho também o relógio, que indica as horas. Tá? E tem as luzes diversas. Tá? Então, é importante que vocês aprendam a fazer a leitura dos itens encontrados no painel de instrumento. Ainda mais, né, tem, além desses itens, né, no livro de vocês está mais completo, aí tem o manômetro. O manômetro, ele indica a pressão do óleo que circula pelo motor. Caso ele acenda com o veículo em movimento, pare o veículo e verifique o nível de óleo. Caso não haja óleo lubrificante, não volte a ligar o motor, tá? Chame o reboque, é mais seguro e vai ficar mais barato para vocês, tá? O motor pode fundir por falta de óleo lubrificante. Tem o freio de estacionamento, que indica se ele está acionado ou não. Lembrando que, se ele é de estacionamento, se for estacionar, eu puxo o freio de mão, tá? Ao colocar o veículo em movimento, eu libero, né, e o freio de mão, tá? Tenho também o voltímetro e o amperímetro, que indica se a bateria está sendo carregada ou não pelo alternador. Lembrando que a bateria é um agente armazenador de energia. Se ela não estiver sendo recarregada, né, eu não vou conseguir o quê? Ligar a parte elétrica, e sem a parte elétrica o motor não funciona. Tá? Então, aprendam aí a fazer a leitura desses itens. E tomando na pisca-alerta, vocês vão utilizar aí imobilização em situação de emergência. E as luzes diversas, né? Que é farol alto, farol baixo, farolete, seta, combustível, injeção eletrônica, ar-condicionado, airbag, manômetro, o termômetro, o amperímetro, o pisca-alerta, freio e o freio ABS. Então, no livro de vocês está mais completo, tá, pessoal? Deixa eu só voltar aqui para o livro de vocês. Isso, dentro do prazo, viu? Então, a especificação do extintor de incêndio, né, que gera dúvida, né? Então, né, melhor ter ou não ter, tá? Para questão de dúvida se eu posso ser multado ou não, né? Se no meu veículo é facultativo, eu prefiro não ter, tá? Agora, se eu tiver, eu tenho que seguir as orientações como se ele tivesse, né, na exigência dos equipamentos, o quê? Obrigatórios. Ele tem que estar bom para o uso, tem que estar tendo prazo de validade, né?
dentro do teste hidrostático, né? Então, tem algumas orientações que eu tenho que o quê? Seguir para que eu não corra risco de ser multado, tá? Agora, vamos lá. No livro aí de vocês aí, pessoal. No livro de vocês está mais completo, tá? Como vocês estão com o livro em mão, né? É só se familiarizar com esses símbolos que vocês vão encontrar aí no painel de instrumentos, tá? Para vocês saberem qual o comando, né? E qual, né? Qual comando e saberem fazer a leitura, né, dos indicadores que vocês também encontram presentes no painel de instrumento veículo. Então, vocês têm que saber fazer a leitura dos indicadores e tem que saber onde está localizado todos os comandos do veículo. Mas isso vocês vão aprender com mais facilidade na prática, tá? Então, na prática, né, vocês vão, dentro do interior do veículo, vão ser orientados para que cada item desse, né, serve, tá? E o instrutor também vai o quê? Ensinar vocês a fazer a leitura dos itens encontrados no painel de instrumento do veículo. Se tiver dúvida, perguntem na prática, tá? O que vocês não podem é sair da autoescola sem saber fazer a leitura de algo que vocês vão precisar muito na prática. Beleza? Dúvida, pessoal? Dúvida aí? Alguma dúvida? Agora vamos aí novamente para o slide. Só um minutinho, pessoal. Agora nós vamos falar sobre o motor. Tá aparecendo aí para vocês? Deixa eu só ajustar minha tela aqui. Gente, o motor, ele é uma máquina térmica, tá? O motor, ele é uma máquina térmica. Ele é provido da combustão interna que acontece dentro da câmara de combustão, que é denominado como ciclo de Otto. E é através do ciclo de Otto que se gera a força motriz, que é a energia mecânica capaz de girar as rodas, colocando o veículo em movimento, tá? Então, como o motor ele é uma máquina térmica, ele é composto de algumas peças. Vamos voltar para o livro, que eu quero que vocês destaquem algumas informações aí. Então, aqui, ó, no livro, no material didático de vocês, vocês vão encontrar aí o quê? As peças fixas e móveis, tá? E eu quero que vocês destaquem algumas pecinhas. Então, tem aqui, ó, peças fixas. Primeira peça, bloco dos cilindros ou bloco do motor. É a peça mais pesada do motor. Segunda peça, cilindros ou camisas. São tubos cilíndricos onde a mistura é admitida, comprimida e queimada. Terceira peça, cabeçote ou tampão. É onde se alojam as válvulas do motor, o eixo de comando de válvulas e a câmara de combustão. Quarta peça, mancais fixos. São fixados na parte inferior do bloco do motor, cuja função é prender a árvore de manivela ao bloco. Quinta peça é o cárter. É a peça que fecha a parte inferior do motor e serve principalmente como reservatório do óleo lubrificante. E sexta peça, junta de vedação. Sua função é vedar as partes do motor. Pessoal, vocês vão lembrar de todas essas peças, né, na hora da prova? Vocês vão conseguir lembrar de todas elas? A maioria não vai lembrar de todas, né, todas essas peças. Então, destaquem aquelas que mais caem em prova. Então, destaquem a número 1 para mim.
a número 3 e a peça identificada no número 5, né? Que é o bloco, cabeçote e cárter. São as 3 peças que mais caem em prova como peças fixas. Peças móveis são aquelas que se movimentam no interior do motor, impulsionada pela ação direta dos gases resultantes da queima da mistura ar e combustível na câmara de combustão. Então, como peças móveis, nós temos aí a primeira, êmbolo ou pistão, é uma peça móvel acoplada à biela que se desloca no interior dos cilindros. Segunda peça, biela, é o elemento de ligação entre o pistão e o virabrequim, é acoplada à árvore de transmissão por mancais móveis. Terceira peça, volante do motor, é uma peça que assegura por inércia o equilíbrio do movimento da árvore de manivela. Quarta peça, pino do êmbolo, serve para prender o pistão na biela. E quinta peça é o virabrequim, é a árvore de manivela que coordena os tempos do motor e aciona outros sistemas. Como vocês também não vão lembrar de todas essas peças, destaquem as que mais caem em prova, que é a número 1, que é o êmbolo ou pistão, a número 2, que é a biela, e a número 5, que é o virabrequim, tá? Também chamado de árvore de manivela. Então, todas essas peças são fundamentais, né, para o que? O ciclo de Otto. E o ciclo de Otto nada mais é que um motor de 4 tempos, tá? Que é chamada de admissão, compressão, combustão e exaustão. É através do ciclo de Otto que é gerada aí a força motriz, que é a energia mecânica capaz de girar as rodas, colocando o veículo em movimento. Como não vai dar tempo de eu falar, né, sobre o ciclo completo, eu quero que vocês só vejam uma ilustração e amanhã eu detalhe para vocês, tá? Então, o ciclo de Otto é a compensação dos 4 tempos. Gente, bom dia para vocês e até as próximas aulas.